Boa tarde, pessoal. A nossa aula de Sociologia do dia de hoje é referente aos direitos, à cidadania e aos movimentos sociais. Primeiramente, é necessário compreendermos o conceito, ou seja, as concepções a respeito da cidadania. O conceito de cidadania é um conceito ainda muito abstrato, mas também pode ser reconhecido a partir de diversas formas, de diversas maneiras, a partir da compreensão da realidade, né? Então, para começar, nós todos somos cidadãos e a cidadania é geralmente entendida a partir das ciências sociais com uma dimensão política de pertencimento, né? De pertencermos a um Estado. Por exemplo, no nosso caso, né, o Estado moderno brasileiro corresponde a uma nação onde todos nós, cidadãos, fazemos partes. Somos pequenas partes, né, que formam esse todo, mas que em nossas singularidades, em nossas individualidades, também carregamos esse todo conosco. Então vamos detalhar melhor isso, né? O Estado moderno ele foi definido como uma instituição, né, característica de um tempo histórico, de uma organização social que se caracteriza também por um conjunto de relações políticas, sociais, culturais e jurídicas que garantem uma determinada ordem social. O conceito de nação é uma dimensão mais sutil que não se encontra literalmente exposta em instituições, senão né, que podemos reconhecê-las em símbolos, em bandeiras, etc. Dentro do conceito de nação, a gente pode incluir essa história de que todos nós criamos, né, como brasileiros, né? Nosso orgulho nacional, aquelas características que todos acreditamos que nos define enquanto cidadãos, enquanto povo brasileiro. Ser cidadão dessa forma é um status jurídico que garante à pessoa, né, que a pessoa tenha um conjunto de direitos frente ao Estado, né, as outras pessoas e também junto aos outros países que protejam, né, e outorgam garantias básicas para a vida dos sujeitos. Mas essa realidade é uma realidade complexa e tem muitos casos e situações nas quais essas coisas podem não ser tão claras. Por exemplo, há muitos estrangeiros que moram no Brasil, mas eles não são cidadãos, né? Eles não podem votar, eles não podem escolher os presidentes, os legisladores e também não podem tirar o passaporte brasileiro e outras coisas, que é um direito do cidadão, um direito incluído na cidadania. A cidadania, dessa forma, é, acima de todas as coisas, um conjunto de direitos, né, que vem corresponder a essas dimensões básicas, né, da vida de cada sujeito. Assim, temos os direitos que correspondem à nossa realidade, né? Na qualidade de humanos, né? Os direitos humanos, como a gente chama, que são direitos que vêm organizar a vida em sociedade, vêm organizar os direitos de cada sujeito, de cada cidadão, numa condição individual, né? De cada um de nós, que são o que a gente chama de direitos civis. E por falar em direitos, né? Temos direitos políticos, que são aqueles que nos permitem, né, o direito ao voto, né, o direito da escolha das autoridades presidenciais, dos legisladores, dos prefeitos, dos vereadores, etc. Temos também o direito do trabalho, né, o direito para trabalhar, com condições que devem ser respeitadas, né, e por último temos os direitos sociais, que são aqueles, né, que a gente ganha quanto coletivo, né, numa coletividade, e que a gente ganhamos, né, como estatuto de todos para cada um de nós. Sendo assim, né, a história dos direitos, ele não é uma simples cronologia. Ele é uma história de lutas e conquistas de todos os direitos já adquiridos até aqui, quanto cidadão,
Podemos mencionar, né, que em relação aos direitos políticos, como um dos melhores exemplos, né, onde primeiro foram incorporados os homens e depois, né, a partir de muita luta, foram incorporados as mulheres, né, nesses direitos sociais e direitos políticos, como o direito ao voto. No começo dos regimes democráticos, né, em vários países as mulheres não eram autorizadas a votar nas eleições. Então isso foi um direito conquistado, um direito muito importante, né, para a mulher cidadã, né. Então, a partir desse momento de luta, desse direito ao voto, a mulher passou a ser reconhecida efetivamente como cidadã brasileira. É o caso também dos direitos, né, em matéria de trabalho, especialmente no que se refere aos direitos sociais. Esses direitos, né, são, podemos dizer assim, os mais polêmicos. Por exemplo, aqui entra a questão da igualdade, né, entre os grupos étnicos. Aqui tem as questões raciais e também tem os artefatos religiosos e culturais. Nessa dimensão, é importante destacar que na nossa Constituição há um artigo, né, o artigo 6º, que estabelece, né, que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, isso é um fator muito importante da Constituição brasileira, né, que demarca esses direitos dos cidadãos brasileiros. Aqui entra uma temática importante também na nossa aula, que é chamado os movimentos sociais. Esse crescimento progressivo do direito à cidadania foi muito graças aos movimentos sociais. Então, foi por meio da lutas, né, e dos protestos e das manifestações feitos, né, por esses movimentos sociais durante toda a história, que hoje a gente tem vários direitos que estão presentes e estão atribuídos em lei como um direito. Então, a partir disso, a gente pode comemorar essas conquistas, né, como o direito ao voto para a mulher, o direito do trabalho, né, a partir dessas manifestações dos movimentos sociais. Então, um bom exemplo disso, né, são a luta, né, nesses movimentos sociais pela reforma agrária, né, com o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, né, do MST, que é um movimento sobretudo pela igualdade, né, e pela melhor distribuição das terras no Brasil, né, onde há aqui uma luta contra o latifúndio. Tem os movimentos feministas, né, também, que são uma pauta importante hoje em nosso país, que surgiram, então, a partir do século XX, sobretudo, né, com maior força no Brasil, como um movimento de luta, né, defendendo não somente os direitos das mulheres, mas em especial o direito de todos aqueles que não têm um espaço de fala, né. E nesse sentido, obviamente, as mulheres são as mais engajadas, né, com esses movimentos feministas, para a luta dessa equidade, dessa igualdade, né? Lutando para melhores condições de trabalho, para a igualdade salarial, para um lugar de fala, lutando contra o feminicídio, né? Contra o direito à liberdade de expressão, a liberdade de escolha, né? Lutando pela liberdade propriamente das decisões sobre o próprio corpo. São exemplos, né, desses movimentos sociais ligados ao feminismo. Dessa forma aqui, é necessário que a gente entenda que os movimentos sociais estão inteiramente ligados ao direito e também à cidadania, pois a partir do momento do direito de cidadão, há o direito, né, dessa liberdade, dessa questão da luta, né, por uma causa mais justa, por uma questão igualitária, e aqui entra os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, eles são
organizados por grupos de indivíduos, né, que defendem uma demanda, uma luta, uma causa política, uma causa social, né, igual, comum, né, e por isso é um grupo de indivíduos. É uma forma, né, da população se organizar, se expressar, e também aqui lutar, né, pela garantia dos seus direitos. Esses são fenômenos históricos, né? Os movimentos sociais são contemplados em toda a história, principalmente do Brasil, que resultam no que a gente chama de lutas sociais. Então, essas lutas sociais vão transformando e introduzindo mudanças, né, estruturais em toda a sociedade brasileira. Então, como já comentado, no Brasil, os movimentos sociais ganharam forças, né, na década de 1970, por serem os primeiros opositores, né, fortemente contra o regime militar. Também aqui surgiu o movimento infantil, né, o movimento estudantil, que pode ser destacado, né, pois nessa época houve grandes manifestações de forma organizada por esses estudantes, como a passeata dos 100 mil, né, que a gente pode recordar, assim como no período das diretas já e do impeachment do Fernando Collor na década de 80 e na década de 90. Como já foi comentado, né, além disso tem o surgimento, né, aí de um movimento dos trabalhadores rurais sem terras, do MST, que lutam pelo direito à terra e também pela garantia, né, desses direitos para todos os cidadãos de igualdade, né, bem como o direito à educação, o direito à saúde, né, que também surgiram na década de 70, né, e foram crescendo fortemente até a década de 1990. Então, ambos são considerados movimentos sociais brasileiros. Além do movimento feminista, né, que a gente já comentou, também tem o movimento negro, né? E nessa pauta do movimento negro surge também no Brasil, né, a partir da década de 60, da década de 70, um movimento negro, né, e o movimento feminista negro, né, que é pautado na questão étnico-racial, né, contra o racismo, né, e pelos direitos, sobretudo para os negros e sobretudo também para as mulheres negras, né, pautado nesse feminismo. Essas pautas do feminismo negro e do movimento negro são basicamente a respeito da interseccionalidade, né? Que abrange a questão de raça, a questão de etnia, cultura, a questão de gênero. A partir disso, então, dos movimentos sociais, dos direitos da cidadania, surge uma importante ferramenta, né? Para espraiação, digamos assim, né? Para a visibilidade desses movimentos sociais, dos direitos humanos e da questão da cidadania. Essas principais ferramentas, né, contemporânea, veio por intermédio da globalização, que são as tecnologias, são as mídias sociais digitais, né? É a questão da internet, onde esses movimentos, né, eles acabam produzindo seus conteúdos, né, por meio dessas redes sociais, dessas mídias digitais, e acabam chegando com maior visibilidade à casa de cada cidadão. Então, foi um espaço de fala onde, sobretudo, esses movimentos encontraram um lugar para poder expressar as suas opiniões e para poder também pensar as suas pautas, né? Numa condição de equidade, né? Numa condição de liberdade de expressão. Então, apesar desses movimentos sociais, né, estarem muito ligados às nações a qual pertence, esses movimentos também são transnacionais, né, como é o caso do Fórum Social Mundial, né, que é um evento organizado, né, por diferentes movimentos sociais no mundo todo, que tem também como objetivo, né, apresentar as suas pautas e apresentar as suas soluções para os problemas contemporâneos, né, considerando a transformação a nível global, formando uma rede de globalização, pensando numa condição, né, de transformação mundial.
Foi mais ou menos nessa caminhada, né, explanada aqui em poucos minutos, que a partir dos direitos humanos, a partir dos direitos, a partir das constituições, né, desses princípios de cidadania, que deram voz e vez a esses movimentos sociais que hoje apresentam as suas pautas em diversos meios, né, em diversos meios de comunicação, com uma forma de atingir, né, o maior número de pessoas, constituindo uma cultura de debate em rede.